William Soto Santiago. Muito boa noite, amáveis amigos, presentes, telespectadores e radiovintes aqui em La Paz, Bolívia. É para mim um grande privilégio estar com vocês e me dirigir a vocês para ter uma curta prática ou conversa ao redor da palavra divina e dar-lhes a conhecer o mistério do Monte da Transfiguração. Estaremos falando sobre o tema o Monte da Transfiguração atualizado, lugar onde Jesus Cristo subiu e se transfigurou e seu rosto resplandeceu como o sol. Vamos ler esta formosa história bíblica da vida de Jesus nesta etapa tão importante da vida de Jesus, onde ele foi adotado. No capítulo 17 de São Mateus, versículo 1 em diante, diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante dele, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo, grande temor. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo eles os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Este é um evento muito importante na vida de Jesus, pois foi a adoção de Jesus. Podem tomar assento, tenham a bondade. Nosso tema, como lhes disse, para esta ocasião é o Monte da Transfiguração atualizado. Jesus Cristo teve seu ministério aqui na terra, um ministério de 3 anos e meio, o qual começou quando tinha cerca de 30 anos, digamos, tendo de 29 anos e meio. Foi onde João estava pregando e batizando, e foi batizado por João Batista. Esteve com João Batista uns dias assistindo às suas atividades. Depois foi ao deserto, onde esteve jejuando por 40 dias, e em seguida começou seu ministério. E João deu testemunho sobre Jesus, que Jesus era aquele do qual ele havia dito que viria depois dele, de um que viria depois dele, do qual João não era digno de desatar a correia ou cardaço de seu calçado, o qual batizaria a todos com o Espírito Santo e fogo, ou seja, a todos os crentes em Jesus. Os crentes em Jesus seriam os que seriam batizados com o Espírito Santo e fogo, porque seriam as pessoas que lavariam seus pecados no sangue de Cristo ao receberem a Cristo como seu Salvador, e receberiam em seguida o Espírito Santo, e assim obteriam um novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos no capítulo 3 de São João, versículo 1 ao 6.
Agora, Jesus prometeu que enviaria seu Espírito Santo. E para que viria? Para produzir o novo nascimento em todos os crentes, em nosso amado Senhor Jesus Cristo, para poder entrar ao reino de Deus, ao reino dos céus, todos os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque quem não crê em Jesus Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, não pode entrar no reino dos céus. Agora viram o simples que é tudo. Receber a Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, e assim entra no reino dos céus. E assim obtém um novo nascimento, e assim obtém vida eterna, e assim obtém um corpo teofânico da sexta dimensão, e quando a pessoa morre fisicamente, segue vivendo, vai ao paraíso viver no corpo teofânico da sexta dimensão, um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, da sexta dimensão. E para o último dia, Cristo prometeu que ressuscitará a todos os crentes nele que partiram, que morreram fisicamente, os ressuscitará e os ressuscitará em um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E os que vivemos e cremos em Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito, a promessa é que seremos transformados. E então teremos um novo corpo, um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa para os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Portanto, não importa que o crente em seguida morra fisicamente, será ressuscitado no último dia, que é o sétimo milênio, para o qual faltam somente 1 ano como 10 meses e alguns dias. Agora não sabemos em que ano do sétimo milênio será a ressurreição dos mortos e a transformação de nós, os que vivemos. Mas será no sétimo milênio, em algum ano do sétimo milênio. E agora, os mortos em Cristo vão ressuscitar no último dia, e nós, os que vivemos, vamos ser transformados. E para ser chamados, juntados, recolhidos, escolhidos de Deus, e receber a fé, a revelação, para ser transformados e raptados, elevados ao céu, à casa do nosso Pai Celestial. Deus prometeu chamá-los e juntá-los com a grande voz de trombeta. Por isso Jesus disse, ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. São Mateus capítulo 24, versículo 31. E São Paulo, falando desta trombeta final, grande voz de trombeta, nos disse que é um mistério. Disse, eis aqui vos digo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, isso é um mistério. Essa transformação que vamos receber no último dia para ter um corpo eterno e assim sermos restaurados à vida eterna fisicamente também. Ser restaurados à vida eterna do qual caiu Adão e Eva no jardim do Éden. E agora, São Paulo nos diz que isso é um mistério. Ele diz, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer. Já morreram os das eras passadas, crentes em Cristo, mas para o último dia, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, ainda estará vivendo um grupo de crentes em Jesus Cristo aqui na terra. E esses são os que têm a promessa
da transformação. São pessoas crentes em Jesus Cristo, que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, e consequentemente nasceram de novo. Pois todos os que nasceram de novo e morreram serão ressuscitados, e todos os que vivem e nasceram de novo, crentes em Cristo, que nasceram de novo, se permanecerem vivos até que ocorra a ressurreição, seremos transformados. E nos iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E então o veremos em seu corpo glorificado, como também nós, porque também nós teremos um corpo glorificado, como o corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo glorificado. Agora, para Cristo morrer e em seguida ressuscitar e ter um corpo glorificado, teve que ser adotado. E essa adoção se realizou no Monte da Transfiguração. E ali, nesta visão, foi mostrado, nesses eventos, foi mostrado a segunda vinda de Cristo. Está sendo mostrado ali o reino de Deus, vindo com poder e glória, e o Filho do Homem vindo em seu reino, e também a vinda das duas oliveiras, a vinda de Moisés e Elias, está sendo mostrada ali com a presença de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Agora, Jesus se transfigurou diante deles e seu rosto resplandeceu como o sol. O sol é o astro-rei e Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Portanto, ali está representada a segunda vinda de Cristo como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E também estão representados os ministérios de Moisés e Elias para vir no último dia, que são os ministérios das duas oliveiras de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, e Zacarias capítulo 4. Agora, um monte representa um reino. E o Monte da Transfiguração ali, onde Jesus Cristo foi adotado, e consequentemente todo filho de Deus que será adotado estará, pertencerá e estará no Monte da Transfiguração atualizado. Agora, o que representa aquele monte? Aquele monte representa um reino, porque montes representam reinos. Esse monte da transfiguração representa o reino de Deus, representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E todos os filhos e filhas de Deus que serão adotados, os que partiram, pertencem a esse reino. Mas eles estavam subindo de era em era por esse monte. Mas a adoção não ocorreu no tempo passado, onde eles, cada um subiu a etapa, a era correspondente à qual eles viveram. E, consequentemente, tiveram que partir, morrer fisicamente. Mas serão ressuscitados no último dia, quando se estiver vivendo na etapa do cume do monte de Deus, do monte de Sião, da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a era da pedra angular, onde os escolhidos de Deus que vivem
e permaneçam vivos até que os mortos em Cristo ressuscitem, seremos transformados e assim todos seremos adotados na manifestação dos filhos e filhas de Deus em corpos eternos. E essa adoção nos colocará a todos iguais a Jesus Cristo, com corpos eternos e espíritos teofânicos eternos também. E, consequentemente, com vida eterna. Ou seja, que passaremos de pessoas com corpos mortais a pessoas com corpos imortais. Por isso é tão importante estar no Monte da Transfiguração atualizado, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, na etapa do cume do Monte da Transfiguração atualizado, que é a era da pedra angular, a qual está se cumprindo na América Latina e no Caribe. E para sermos adotados, vejam vocês, temos que seguir a ordem divina. Jesus teve que ter um ministério antes de ser adotado. E em seguida, que teve um ministério de uns 3 anos, em seguida foi adotado no Monte da Transfiguração, e em seguida, daí em diante, somente teve uns 6 meses aproximadamente na terra para realizar todo o correspondente à obra de Deus através de um ministério já adotado. E aí foi onde a parte mais importante do seu ministério se realizou. Foi a entrada triunfal em Jerusalém e também sua morte na cruz do Calvário, onde ele, tendo tomado nossos pecados, se tornou mortal, se fez mortal. Por isso, no Getsêmani, esteve em agonia, orando a Deus, e suando gotas de sangue, e disse: não seja feito como eu quero, mas como tu queres, conforme a tua vontade, orando ao Pai. Porque não havia outra forma para redimir o ser humano. E se tornou mortal ao tomar nossos pecados. Ele, sendo imortal, não podia morrer. Ele dizia: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. E para pôr sua vida, tornar-se mortal e poder morrer, tinha que ter pecado, porque a recompensa do pecado é morte. E se não há pecado, não há morte, há vida eterna. Portanto, Jesus não podia morrer, mas quando tomou todos os nossos pecados, tinha mais pecados que qualquer pessoa, porque tomou não somente os de uma pessoa, mas os de todas as pessoas. E, consequentemente, a morte tinha que vir sobre ele, o juízo divino tinha que vir sobre Jesus. E ali na cruz do Calvário, morreu, levando nossos pecados, tirando nossos pecados, pagando o preço assim da redenção, para nos restaurar a vida eterna. Já espiritualmente, ao receber a Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, já fomos restaurados espiritualmente à vida eterna. E agora somente falta sermos restaurados fisicamente à vida eterna. Somente nos falta
um corpo físico com vida eterna, o qual Ele nos dará neste tempo final. E isso vem com a adoção, que é a redenção do corpo, ou seja, a transformação de nossos corpos. E daí em diante, já não morreremos, porque estaremos como imortais, com corpos imortais, iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. E em seguida iremos da terra, depois que estivermos aqui com este novo corpo de 30 a 40 dias. Depois nos iremos ao céu, a ceia das bodas do Cordeiro, que está preparada para todos os escolhidos de Deus, para todos os membros da Igreja de Jesus Cristo. Todos os que lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro e receberam seu Espírito Santo. Essas são também as virgens prudentes, com azeite em suas lâmpadas, ou seja, com o Espírito Santo. Consequentemente, são as pessoas que creram em Cristo, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. Agora, onde essas pessoas foram colocadas em lugares celestiais em Cristo Jesus, com vida eterna. E nasceram no reino dos céus. E assim nasceram na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ninguém se une à igreja de Jesus Cristo, mas que as pessoas nascem na igreja do Senhor Jesus Cristo por meio do novo nascimento. E agora vimos qual é o monte da transfiguração atualizado. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. E para subir a este monte, subimos crendo em Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo. E assim subimos à igreja de Jesus Cristo, a esse monte de Deus, a era que nos corresponde neste tempo final, a era da pedra angular, que é a era para a adoção de todos os filhos e filhas de Deus. É aí, no monte da transfiguração atualizado, que se realizará a adoção de todos os filhos e filhas de Deus, de todos os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. É aí onde nossa adoção se realizará. Por isso é que terá que estar aí, no monte da transfiguração atualizado, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo, para ser adotado, teve que subir ao monte da transfiguração, teve que estar nesse monte, no momento preciso, para poder ser adotados, o qual para a igreja é tipo e figura da adoção que a igreja receberá no último dia. O mesmo pelo qual Jesus passou, sua igreja passa, e passa a cada crente em Jesus Cristo como indivíduo. Assim é que a igreja do Senhor Jesus Cristo estará em sua etapa final, a etapa da era da pedra angular, a etapa da adoção, e todos os crentes em Cristo, membros da igreja de Jesus Cristo, como indivíduos estarão na igreja de Jesus Cristo, na era da adoção, que é a era da pedra angular, para serem adotados no último dia, que é o sétimo milênio, o qual começará
dentro de um ano, 10 meses e alguns dias. Agora não sabemos em que ano do último dia, do sétimo milênio será, mas sabemos que será no sétimo milênio, que é o último dia diante de Deus, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Disse São Pedro em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o profeta Moisés, no Salmo 90 e versículo 4. Um dia diante do Senhor, para os seres humanos, são 1000 anos, é um dia milenial. Os últimos dias são 5º, 6º e 7º milênio. Por isso, quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começaram os últimos dias, porque começou o 5º milênio. E Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne, ou seja, sobre toda pessoa que creria em Jesus Cristo como seu Salvador, e lavaria seus pecados no sangue de Cristo. Ele derramaria do seu Espírito sobre essas pessoas, e ele disse que seria para os últimos dias, ou seja, para o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio, porque esses são os últimos dias diante de Deus. Desde os dias dos apóstolos, desde o dia de Pentecostes para cá, ele esteve derramando do seu Espírito Santo sobre toda a carne, que se arrependeu e lavou seus pecados no sangue de Jesus Cristo. E essas pessoas foram colocadas no Monte da Transfiguração atualizado, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o monte de Deus. Esse é o monte de Sião Celestial. E essa é a Jerusalém Celestial. E agora podemos ver onde estarão os filhos e filhas de Deus que neste tempo final serão adotados, serão transformados e se tornarão a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E podemos ver onde tinha que estar em seu tempo as pessoas que morreriam, mas seriam crentes em Cristo e teriam o Espírito Santo. Estariam onde? No Monte de Sião atualizado, que é o Monte da Transfiguração, o qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o reino dos céus. Esse é o Monte da Transfiguração. Esse é o Monte de Sião. E essa é também a Jerusalém Celestial. Agora, podemos ver o Monte da Transfiguração atualizado. É aí onde também a segunda vinda de Cristo será cumprida conforme a sua promessa. E assim como veio o Pai Celestial sobre o Monte da Transfiguração e deu testemunho sobre Jesus e disse: este é meu Filho amado, em quem tenho contentamento. A Ele ouvi. E esse é o mesmo testemunho que Jesus Cristo estará dando sobre seus filhos, e estará identificando esses filhos que serão adotados nesse tempo final. E, consequentemente, a voz de Jesus Cristo, onde estará? Em todos estes filhos e filhas de Deus que serão adotados neste tempo final. Eles terão a mensagem final de Deus para esta raça, que é a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor
da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E eles também terão ao enviado de Jesus Cristo para o último dia. Qualquer pessoa poderá se perguntar: Jesus enviará alguém no último dia à sua igreja? Claro que sim. Que eu diga o mesmo Senhor Jesus Cristo em sua palavra. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Aí Jesus disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Quem é o enviado de Jesus Cristo à sua igreja? O anjo do Senhor Jesus Cristo. O mesmo que deu a João a revelação apocalíptica, é o mesmo que ele envia à sua igreja para lhe dar testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 também disse, com relação a este anjo, e disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para quê? Para que o enviou? Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Nenhuma pessoa conhecerá completamente as coisas que devem acontecer nesse tempo final, exceto aqueles que estarão recebendo ao anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual vem nesse tempo final, dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, para assim obterem o conhecimento de todos estes mistérios divinos e obterem o conhecimento da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, e receberem assim a fé para serem transformados e raptados, ou seja, arrebatados ao céu e levados às ceias das bodas do Cordeiro. E quem serão os que o estarão recebendo? Serão nada menos que os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Porque ele é enviado à igreja do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve, para assim serem chamados e juntados todos os escolhidos de Deus e preparados para serem transformados nesse tempo final, para assim serem adotados na adoção dos filhos e filhas de Deus e serem restaurados à vida eterna e a tudo o que Adão perdeu, Adão e Eva perderam na queda, e assim retornarem à vida eterna e serem pessoas imortais fisicamente também. Deus prometeu que seremos transformados, e então não morreremos
porque já teremos um corpo eterno e glorificado. E então a morte será tragada em e com vitória. A vitória que Jesus Cristo nos dará. É a vitória de Cristo a que operará, a que obteremos com Ele. E assim obteremos a vitória até contra a morte. E isto será obtendo nossa transformação. E os mortos em Cristo obtendo a ressurreição em corpos eternos. Vimos este mistério do monte da transfiguração atualizado. O monte da transfiguração lá representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde para o último dia estarão todos os que serão adotados, os que serão transformados, transfigurados, como nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora? Onde estão as pessoas que estão no monte da transfiguração atualizado? Aqui estamos presentes nesta noite, esperando nossa adoção, a transformação dos nossos corpos, a redenção do corpo, esperando assim um novo corpo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês, dando-lhes testemunho do monte da transfiguração atualizado. Vimos que esse monte da transfiguração atualizado é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês, amáveis amigos e irmãos, telespectadores e radiovintes e os aqui presentes. Muito obrigado por vossa amável atenção e paz.